Beleza, então, lembrando, só aqui, ó, fazendo uma pequena revisão, do nosso caso, a gente viu aqui os exercícios da página, nós vimos no caso, deixa eu ver aqui, ó, temos uma atividade para amanhã, para ser entregue. A atividade consiste aqui, ó, fazer a questão 118, fazer a questão 100, 102 e 118. No caso, se não me engano, a gente chegou a fazer essas questões, pelo menos as questões que estavam erradas, ó. Chegamos a fazer um pouquinho, e com isso começamos a ver o que é chamado de força de atrito. Então a força de atrito ela é uma força que ela tende a resistir ao movimento. E nesse caso existem dois tipos, o atrito estático e o atrito cinético. Então, seguindo aqui, a atividade ficou fazer essas três questões. Elas foram feitas, algumas delas foram feitas aqui na outra aula, ó, na página 100, quer dizer, a questão 100, 102 e 118. Então, entregue o exercício. Aqui já está resolvido, mas eu quero que vocês pelo menos tentem fazer, ou seja, entendam o conteúdo, que é bem importante para a gente poder dar seguimento na matéria. E aí ficou para casa a questão 98, 99, 101 e 115. Então vamos lá, abrindo aqui o PDF. Então temos ali questão 98. Então no 98 a gente tem essa primeira questão, a gente pode fazer ela, né, já que são aqui, ó, 98, 99, 105 e 115, dá pra gente fazer umas três questões tranquilamente. Então, vou jogar aqui. Beleza, então aqui a gente tem a questão 98. A questão 98 ela fala o seguinte: observe a figura abaixo que ela mostra a força em função da aceleração de três diferentes corpos, 1, 2 e 3. Então ele está perguntando qual corpo que tem maior, menor ou inércia igual. Então, vamos lá. O que a gente consegue aqui? Ó? A inércia ela vai estar associada à massa. Olá, Crislane, tudo bem? Boa noite. Então, estamos resolvendo a questão 98 da lista de exercício. E ele pergunta a relação da inércia. Então, a inércia ela está associada ao quê? O fato do corpo ficar parado. Né? Então, ou está associada à massa do corpo, digamos assim. Né? Pegar até uma definição mais bonitinha do que significa inércia. Aqui, ó. É a resistência que a matéria oferece à aceleração. Então, acho que essa equação ela tende a responder bem o que a gente quer. Então, a inércia, o que ela vai ser? Ela vai tender a resistir a esse movimento. Então, é só a gente pensar aqui, ó. A função de aceleração sobre os corpos, então ele está perguntando qual que tem maior ou menor inércia. Então, nesse caso, vai ser o quê? O corpo que tiver maior ou menor aceleração. Né? E isso vai estar associado, digamos, à massa de cada um deles. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso estipular aqui uma reta. Então, eu vou escolher aqui um ponto. Deixa eu ver aqui um ponto que fique ideal para os três. Acho que esse ponto aqui serve. Então, ó, eu vou fazer uma reta aqui no 4 e vou fazer outra reta aqui, que seria a coincidência de cada um deles. Então, o que a gente vai ter aqui? No corpo 1, ele vai se encontrar aqui, ó, aproximadamente em 2 metros por segundo. O nosso corpo 2, ele vai ser aproximadamente aqui em 4. E o nosso corpo 3, aproximadamente aqui quase 12, né, praticamente. Então, se a gente analisar,
No corpo 1 a gente tem uma força de 4 newtons, uma aceleração aproximadamente aí de 2. O nosso corpo 2, a gente vai ter ali uma força também de 4 newtons, ou seja, estou fazendo uma comparação cada um deles. O outro vai ser aproximadamente 4. E o nosso corpo 3, ele vai ter aqui uma aceleração, uma força também de 4 newtons e uma aceleração de quase aí 12, né? Ou seja, eu tenho aqui 10, de 2 em 2, né? Então aqui seria 12. Então, o que acontece? Ele está perguntando aqui, vamos analisar as respostas. Ele fala, o corpo 1 tem menor inércia, ou seja, significa que ele resiste menos. É só a gente pensar aqui, ó. Com a mesma força que eu estou aplicando, o que vai acontecer? O corpo 1 ele tem a menor aceleração, né? Ou seja, ele vai acelerar muito pouco. Né? Só a gente olhar que com a mesma força, ele tem uma aceleração de 2. Então significa que ele está resistindo muito ao movimento, certo? Então, analisando aqui, então como ele vai ter menor aceleração, ele tende a resistir mais ao movimento. Logo, ele vai ter o quê? A maior inércia. Afinal, o que é inércia? A resistência do material em oferecer aceleração. Então, quanto menor for essa aceleração, maior a inércia. Então, eu vou ter ali que a letra A está incorreta. Letra B. O corpo 3 tem a maior inércia. Pelo contrário, ó, por ele ter a maior aceleração, ele vai ter menor inércia. C. O corpo 2 está aqui no meio, então ele não é maior nem menor, né? Porque tu não está no extremo. Letra D. O corpo 1 tem a maior inércia. Verdade, né? Foi o que a gente acabou de descobrir. E o corpo 2 também está no meio termo, então ele não vai influenciar em nada. Então, o que é inércia? Inércia vai ser a resistência desse movimento. E quem vai resistir? Vai ser o cara exatamente que tiver a menor aceleração, porque ele está resistindo mais a esse tipo de movimento. Então, a resposta ideal é a letra D. Tudo bem, gente? Conseguiram entender? Alguma dúvida? Crislane, Laura, Maria. Show de bola. Fala, Paulo, beleza? Olá, Pilar, boa noite. Estamos resolvendo os exercícios da semana passada. Eu havia passado questão 98, 99, 101 e 115. Então, a questão 99, ele dá um gráfico de força para aceleração e ele relaciona a inércia. O que é inércia? A inércia é a resistência do material à aceleração, ou seja, ele resiste a essa aceleração. Então, quanto mais ele resistir, maior vai ser essa inércia. Em outras palavras, quanto menor for essa aceleração, maior vai ser essa inércia. Então, olhando os três corpos aqui, ó, eu tracei uma reta para uma mesma força e eu observei o quê? Que o corpo 1 ele tem a menor aceleração. Ou seja, ele vai ter a maior inércia, porque ele vai resistir mais ao movimento, né? Porque ele vai se mover muito pouco. Por consequência, ele tem a maior massa, né? Só a gente fazer a continha, F igual a MA. E acha o valor dela. Então, a resposta ideal é a letra D. Então, vamos dar subsequência. Temos aí a 99, 101 e 115. Então, 99 é esse cara, 101 é a 115. 115 ele deve estar lá embaixo. Tá. Então, vou fazer o seguinte. A 99 ela é uma questão mais conceitual. Vou deixar para vocês. A gente vai fazer a questão 101, porque ela é uma questão mais de conta, mais chatinha. E é interessante a gente fazer
essa questão e depois a gente faz a 115 também. Então, vamos lá. Fazendo um pequeno corte aqui. Então, vamos lá, a gente tem aqui, ó, uma locomotiva puxa 3 vagões de carga com uma aceleração de 2 metros por segundo. Cada vagão tem 10 toneladas de massa. Qual é a tensão na barra de engaste entre o primeiro e o segundo vagão, em unidades de 10 elevado a 3? Beleza, então o primeiro passo para a gente poder identificar esse cara é exatamente o que? Analisar quais são as forças que atuam nesse sistema. Então o que eu vou fazer? Eu vou redesenhar aqui o meu vagão e vou desenhar as forças que estão atuando nele. Então, só reestruturando um pouquinho. Pronto. Então, o que eu vou ter ali? Ó? Eu tenho o meu vagão. Quais são as forças que atuam nele? Então, vamos lá. Eu vou ter aqui a força peso de cada um deles. Então, aqui eu vou ter um peso de 3, né? Um P3, um P2, um P1. No caso, ele está levando em consideração, ó, cada vagão. Então, ele não está levando em consideração a locomotiva, mas a gente faz a análise dela também. Então, ó, cada corpo ele vai ter sua respectiva normal. Lembre, normal é sempre voltado para cima, ou melhor, sempre perpendicular ao plano. Então, essas aqui são as forças. Fora isso, a gente tem as forças de tração, que aí eu vou começar a nomear elas aqui também. Então, a primeira eu vou ter uma tração para cá. Vou desenhar aqui no corpo para poder ficar mais fácil. Eu tenho uma para cá e eu tenho uma para cá. E eu vou ter essa força para o outro lado também. Então eu vou ter uma para cá, outra para cá e outra para cá. Então, deixa eu ver aqui. Então essas vão ser as forças que vão estar atuando e quais são as unidades delas. Então vamos lá. Esse cara aqui é o nosso peso de 3, então eu vou botar aqui um P3. Eu vou ter o peso de 2. Vou ter o peso de 1. Vou ter aqui o peso do vagão, peso do trem. Vou ter a minha normal. Então, normal em 3. Normal em 2. Normal em 1. O nosso peso do vagão, normal do vagão, no caso, normal do trem. E nós vamos ter as trações. Ó. Então, aqui eu vou ter uma tração que eu vou chamar de um T23, ou seja, a tração entre 2 e 3. É o mesmo valor para os dois, tudo bem? Então só vou deixar só uma letra. Aqui eu vou ter uma tração que é entre 2 e 1, ou melhor, é 1 e 2. E eu vou ter outra tração que ela vai ser entre 1 e o trem. Então eu vou chamar T1T. Alguma dúvida aqui para identificar essas forças? Ou seja, imagina aqui ó, que o trem está andando e esse cara aqui está sendo puxado. Então esse T23 é nessa direção.
Agora imagina que eu estou puxando esse trem e esse cara está ficando para trás. Então, esse cara ele vai puxar para o outro lado. Agora imagina o mesmo caso aqui, ó. Esses dois vão se mover e puxa esse 2. Então eu vou ter uma força entre 1 e 2 e uma atração entre 2 e 3. Então ele quer quem? Ó? A atração entre o primeiro e o segundo. Então na verdade ele quer saber exatamente quem é o nosso T12. Então esse cara aqui é a nossa incógnita. Todo mundo conseguiu entender pelo menos o desenho, a análise de forças? Entendeu, gente? Cristiane, Estevam, Lara, Maria, Pilar. Foi todo mundo? De boa? Show, show. Então, aqui que vem o pulo do gato da questão. Ele pede, ó, ele fornece pra gente a massa, ó, a massa que são 10 toneladas. Tudo bem? Então, ó, quais são os dados que ele vai fornecer? Ele fornece pra gente a aceleração, que é 2 metros por segundo ao quadrado. Ele fornece pra gente a massa, que são 10 toneladas. O que significa tonelada? Tonelada são 1000 quilos, ou seja, 10 vezes 1000 quilogramas. Então esse cara aqui, ó, 1000 vezes 10, ou seja, 1000 vai dar 10.000. E aí a gente tem o que? São 4 zeros, então eu posso chamar esse cara aqui de 10 elevado a 4. Então isso é a mesma coisa que 10 elevado a 4. Espera aí. Então a gente tem aqui, ó, a mesma coisa. Então qual é a sacada para resolver esse tipo de exercício? Como ele está pedindo T12, eu posso analisar o meu corpo 1, porque ele tem o T12, mas eu também posso analisar o meu corpo 2, porque ele também tem o T12. Só que aí vem o grande esquema. Se eu analiso o meu corpo 1, 2, repara, quais são as forças que estão gerando o movimento? A aceleração está nesse sentido aqui, ó, né? Porque o trem se movimenta para frente. Como o trem se movimenta para frente, eu vou ter o quê? Que tanto a força T12 quanto a força T23, elas vão aparecer na minha equação. Então, o que acontece? Se eu escolho, por exemplo, o corpo 2, vai aparecer o meu T12 e também vai aparecer o meu T23 na equação. Só que eu não sei quem é um nem quem é o outro. Ou seja, eu não consigo resolver esse cara porque eu não sei quem são eles. A mesma coisa vai acontecer se eu escolher o 1, porque eu não sei quem é o T1T e muito menos quem é o T12. Então, qual é a grande sacada? Eu preciso analisar quem? Eu preciso analisar esse cara aqui, ó, que é o 3. Por que eu preciso analisar o 3? Simplesmente porque a única força que está atuando em 3 e está gerando movimento é a força T23. Ou seja, como essa força T23 está atuando em 3, eu consigo calcular o T23. Depois que eu calcular esse T23, o que eu vou fazer? Eu posso escolher o corpo 2, né? Porque aí eu já sei quem é o T23 e resolvo a minha equação. Pegaram mais ou menos a ideia? Então, vamos lá então. A gente não precisa mais desse. Esse cara eu posso jogar um pouquinho para cima. Ou melhor, vou fazer isso aqui, ó. Não, vou deixar aqui. Então vamos lá. Eu vou escolher primeiro o meu corpo T23,
porque aí eu consigo calcular meu corpo 3, porque aí eu consigo calcular primeiro essa força. Então, se eu escolher o vagão 3, quais são as forças que vão gerar movimento para o meu vagão 3? É só a força T23, né? Então, vamos lá. Então, eu vou ter T23. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, deixa eu dar uma melhorada aqui. Atração. Não. Ó. Então, minha atração T23 ela vai ser igual a massa. Como eu estou escolhendo o corpo 3, então a massa vai ser a massa de 3 vezes a aceleração. Quanto que vale a minha massa? A minha massa ela vai valer 10 elevado a 4. E a minha aceleração ela vale quanto? Vale 2. Então, só substituir. Ou seja, esse cara vai dar um 10 elevado a 4 vezes 2. Então, esse cara vai dar 2 vezes 10 elevado a 4 newtons. Beleza. Agora que eu já sei quem é essa força T23, eu posso achar quem? Posso escolher meu vagão 2, né? Porque se eu escolho meu vagão 1, eu continuo sem saber quem é esse cara aqui, ó. Então eu tenho que escolher o meu vagão 2. Então vamos lá. Escolhendo agora meu vagão 2. Então, se eu escolher meu vagão 2, o que eu vou ter ali? Ó? Vou ter algo bem parecido com isso aqui. Ó. Aproveitar e até copiar. Então, escolhendo o vagão 2, quais vão ser as forças que vão atuar? Vai ser a minha força T12, porque ela vai estar para frente. Então, eu vou ter aqui T12. E quem vai estar para trás? T23. A minha massa é a massa do corpo de 2, certo? Então, agora é só substituir. Meu T12, eu quero descobrir. Menos T23, eu já sei que é 2 vezes 10 elevado a 4. Isso é igual a massa. Quanto que é a massa de 2? 10 elevado a 4. Quanto a aceleração? 2 também, né? Então, vou jogar aqui pro cantinho, para não atrapalhar. Então, ó, eu vou ter esse mesmo cara, só passar para o outro lado. Eu vou ter exatamente 2 elevado vezes 10 a 4, mais 2 vezes 10 a 4. Isso dá 4 vezes 10 a 4. Opa. Como ele pede? Como na questão ele pede o valor em 10 elevado a 3, ó. Aqui, cadê? Ó, desprezando o atrito, aqui ó, as unidades em 10 elevado a 3. Então agora é só a gente refinar esse resultado. Então vamos lá, refinando isso, 10 elevado a 4 é a mesma coisa que 10 vezes 10 elevado a 3. 4 vezes 10, isso dá 40. Então, minha resposta, 40 kN. Então essa é a resposta do meu valor. Alguma dúvida?
alguma pergunta aqui na hora de resolver a questão? Dúvida, gente? Maria, Lara, Crislane? Dúvidas? Então a grande sacada foi aqui, ó. Geralmente o que a gente faz? A gente imagina sempre que é um corpo só e calcula a aceleração. Mas, como ele já deu aceleração pra gente, então a gente não começa por essa parte, né? A gente vai mudar ela. E aí que está a grande sacada da questão. Ou seja, eu começo meio que de trás para frente. Se ele tivesse, sei lá, se ele pedisse o T, um T, eu ia ter que calcular esse cara para depois jogar aqui para depois calcular ele de novo. Né? Daria um pouquinho de trabalho, mas dá para resolver de boa, sem problema. Essa é a ideia, pelo menos, da questão. E aí, olhando lá o próximo, nós temos os 115. Aqui, ó. Então, 115, ele fala o seguinte. Então, vamos ali, copiar. Deixa eu pegar o resto da outra questão. Show. Então, vamos ter que diminuir um pouquinho a questão. Então vamos lá. O que diz a questão? Um corpo de massa de 20 kg se encontra apoiado sobre uma mesa horizontal. O coeficiente de atrito estático entre o corpo e a mesa é igual a 0,3. E o movimento somente poderá ocorrer ao longo do eixo X, no sentido indicado na figura. Considerando o valor da aceleração da gravidade igual a 10, examine as alternativas. Então, ele dá várias alternativas. Então, vamos lá. Fala, Lucas. Beleza? Boa noite. Estamos resolvendo a questão 115 do livro. Tudo bem? Da apostila, no caso. E ele fala aqui, ó. Vou ler para você de novo, que está chegando agora. Então, ele fala que o corpo ele tem uma massa de 20 kg, tem um coeficiente de atrito estático de 0,3, ele se movimenta no eixo X e ele pede ali algumas considerações. Então, item 1. A força que coloca o corpo em movimento é maior do que aquela necessária para mantê-lo em movimento uniforme. 2. A força de atrito estático que impede o movimento do corpo é, no caso, 60 newtons, dirigida para a direita. 3. Se nenhuma das outras forças atuar no corpo ao longo do eixo X, além da força de atrito, devido a essa força, ela se move para a direita. E 4. A força de atrito estática só vale 60 quando for aplicada uma força externa no corpo e que o coloque na iminência de movimento ao longo do eixo X. Então vamos analisar questão por questão. Então, como que a gente vai ficar? Primeiro, vamos analisar quais são as forças que atuam no corpo. Né? Assim fica mais fácil identificar. Então, eu tenho aqui o meu bloco. Deixa eu dar uma cortada melhor nele. Então vamos lá, vamos às forças que atuam no meu sistema. Então a ideia é o quê?
todo corpo que tem uma massa, ele tem uma força, essa força aponta esse cara para baixo. Então eu vou ter uma força peso para baixo. Eu vou ter também o quê? Eu vou ter minha força normal para cima, né? Porque ele está empurrando o chão para cima. Como ele se movimenta para a direita, ele fala que existe atrito. O atrito é sempre o quê? Uma força contrária ao movimento. Se ele se movimenta para a direita, a força de atrito está para onde? Está para a esquerda. Então essas são as três forças que estão atuando no meu sistema. Então vamos lá, eu vou ter aqui meu peso, eu vou ter aqui a minha normal, e eu vou ter aqui a minha fátio. Então vamos lá. Ele pede ali, vamos analisar cada um dos casos. Ele está falando sobre a força de atrito e o fato dela ser 60. Então vamos identificar aqui os termos. O que significa força de atrito? A força de atrito ela é contrária ao movimento e ela é dada por uma equação que é chamada de μ, que é o coeficiente de atrito, vezes a normal. Ou seja, ela vai ser esse cara vezes a normal. E no enunciado ele já fornece para a gente cada um deles. Ó. Nós temos que a massa ela é 20 kg. Nós temos que o coeficiente de atrito é 0,3. Então nosso μ é 0,3. E aí a gente consegue calcular o resto. Fala também que o G é igual a 10. Beleza. Então vamos lá. Como que eu vou analisar esse tipo de sistema? Simples. Eu vou analisar o meu eixo X, depois analiso o meu eixo Y. Ou melhor, analiso o meu eixo Y primeiro. Então, quais são as forças que vão estar atuando no meu eixo Y? Então, o eixo Y é o que está aqui em cima. Ó. É esse cara aqui. Ó. Então, repara, quando eu puxo esse bloco, repara que esse bloco ele se movimenta só em X. Né? O enunciado fala isso. Ó. E movimenta-se somente poderá ocorrer ao longo do eixo X. Então eu vou ter que a normal para cima menos o peso para baixo, e isso aqui é igual a zero, ou seja, ele não se movimenta no meu eixo Y. Então eu tenho que a normal é igual ao peso. E aí eu ainda posso ser um pouquinho melhor nessa decisão. Eu posso dizer que a normal ela é igual ao peso, né? Porque se a soma dá zero, subtração dá zero, um igual ao outro. E quem vai ser esse peso? Ele vai ser a massa vezes a gravidade. Opa. Então vamos lá. Se eu tenho um corpo que ele tem uma massa de 10 e uma gravidade, uma massa de 20 e uma gravidade de 10, eu tenho que a multiplicação desse cara vai dar 200. Então ele vai ter uma força normal de 200 newtons. Deixa eu separar um pouquinho aqui. Beleza, então agora que eu já sei esses valores, eu posso calcular quem é a minha força de atrito. Né? Minha força de atrito ela vai ser quem? O meu coeficiente de atrito, que é 0,3, vezes minha normal, que é igual ao peso, que é 200. Então, se eu multiplicar esse cara, eu vou ter que ele vale quanto? 60, né? Então, vamos à análise dos exercícios. A força que coloca o corpo em movimento é maior do que aquela necessária para mantê-lo em movimento uniforme. Sim, né? Ou seja, o meu eixo X ele tem que ser uma força maior do que 60 newtons.
Então ela tem que ser maior do que essa força que vai manter ele em movimento uniforme, ou parado, né? Então o item 1 está certo. Vamos para o item 2. O item 2 ele fala: a força de atrito estático que impede o movimento do corpo é, no caso, 60 e dirigido para a direita. Repare, ele está se movimentando para a direita. A força é contrária ao movimento, então ela está apontada para a esquerda. Então é errado. Então, na verdade, é para a esquerda. Próximo. Se nenhuma outra força atua no corpo ao longo do eixo X, além da força de atrito, devido a essa força o corpo se movimenta para a direita. Mas pensa comigo, força de atrito não é uma força contrária ao movimento? Então por que ela vai gerar movimento? Ela não gera movimento. Então a tendência é o quê? Que a força de atrito ela vai anular. Se não tem nenhuma força atuando, não existe atrito. Né? Ele está totalmente nivelado. Então, também é errado. O atrito não gera movimento. Vamos para o nosso item 4. A força de atrito estático só vale 60 quando for aplicada uma força externa no corpo e que o coloque na iminência de movimento ao longo do eixo X. Então, ó, o 4 é verdade. Porque pensa comigo, a minha força de atrito ela vale no máximo 60. Se eu estiver aplicando uma força de 30, minha força de atrito ela vai valer 30. Por quê? Porque ela não gera movimento, ou seja, vai ficar 30 com 30, zero. Só quando eu gerar uma força que estiver quase se movimentando, aí eu vou ter minha força máxima, que é 60. A partir daí, qualquer força superior a ela vai continuar como 60. Ou talvez mude, né, devido ao coeficiente de atrito estático ou cinético. Então esse item ele está certo. Então de cara a gente já consegue obter o quê? O item 1 e o item 4. Ou seja, a letra C é o nosso item correto. Alguma dúvida, gente, sobre a correção desse exercício? Conseguiram entender mais ou menos o conceito e a ideia de força de atrito? Felizane, Estevão, Lara, Maria, Pilar, pegaram mais ou menos a ideia de força de atrito? Ou seja, eu analiso as forças em Y, analisei as forças em Y para quem? Para poder encontrar essa normal. Depois que eu encontrei a normal, depois que eu encontrei essa normal, eu vou jogar aqui dentro da força de atrito e vou analisar ela. Tudo bem? Então, o que acontece? A gente vai começar a ver o outro tipo de força que está associado a plano inclinado, que é um cara que ele vai entrar um seno e um cosseno. Nada muito difícil, mas é algo para poder se ficar atento. Então, o que significa plano inclinado? Vai acontecer o que? Eu tenho uma figura, que é tipo um triângulo, ou algo do tipo, e nesse triângulo eu vou ter um bloquinho que ele vai estar escorregando nesse triângulo. Então, digamos que seja uma bolinha. Então, a tendência é o quê? É esse cara escorregar. Ou seja, ele vai descer. Devido ao quê? Devido à força-peso. Então, eu vou ter uma força-peso que ela vai estar apontada para baixo. Deixa eu mudar aqui o bloquinho para o amarelo. Pronto. Só que aí, qual é a grande sacada? A sacada ela está aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Quando eu analiso um sistema, eu estou sempre considerando esses eixos aqui, ó, meus eixos cartesianos. Ou seja, são meus eixos x e os meus eixos y.
Então, eu sempre vou analisar, eu vou considerar esse tipo de movimento. O meu eixo x aqui e o meu eixo y aqui. Só que aí, repara que aqui a gente tem um grande problema. Ou seja, o que facilita a nossa conta bastante é no caso do exercício anterior. Ó. Repara que nesse exercício anterior, ele se movimenta em apenas um eixo, que é o meu eixo x. No eixo y, ele não se movimenta, por isso que a gente iguala a zero, e assim a gente resolve a equação. Só que se eu estiver analisando esse sistema, nós temos o quê? Que o bloco ele se movimenta tanto no eixo x quanto no eixo y. Ou seja, pensa comigo, ó. Ele vai se mover para baixo, porque a bolinha está descendo, e ele vai se mover também para o lado, porque a bolinha também está descendo na diagonal. Então, repara que eu teria o movimento nos dois eixos. Tendo o movimento nos dois eixos, eu tenho duas acelerações. Só que aí é um grande problema, porque é mais uma variável, mais uma conta para eu poder fazer. E isso daria um trabalho tremendo. Então, qual é o pulo do gato para a gente poder resolver esse tipo de exercício? O pulo do gato é que, em vez de eu ter meu plano cartesiano desse sentido, eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu vou analisar todo ele como sendo um só e eu vou girar nesse sentido. Ó. Porque qual é a grande sacada? Eu vou ter o quê? Utilizando esse tipo de sistema, ele vai se mover agora só no eixo x. E ele não se move no eixo y. Então, analisando o restante das outras forças, nós temos o quê? Ó? Que o peso vai estar nessa diagonal. E nós temos o quê? Que a normal é sempre o quê? Perpendicular ao plano. Então, a normal vai estar nessa direção. A única diferença que eu tenho aqui é que esse cara, nosso peso no caso, ele vai estar o quê? Ele vai estar tanto no eixo x quanto no eixo y. Então vai haver a necessidade de eu converter esse cara. Ou seja, de eu mudar esse eixo para um eixo x e para um eixo y. Que é aí onde vai entrar aquela relação onde eu falei de seno e cosseno. Que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Então eu teria uma decomposição. Lembra que a gente chegou a ver vetores, mais ou menos? A ideia de vetores é mais ou menos essa ideia, ou seja, se eu somar esses dois caras, eu vou ter exatamente um deles ali. Então a gente tem aqui, ó, um peso em x e um peso em y. Ou seja, eu vou decompor esse cara em um x e um y. Todo mundo consegue entender mais ou menos o que eu estou explicando? Tá dando para acompanhar? Estevam, Lara, tá dando para acompanhar? Tá dando para entender o que eu estou fazendo? Beleza. Então, qual é a grande sacada que eu vou ter que fazer aqui? Ó?
Aqui eu tenho que fazer uma análise de um triângulo. Imagino que vocês já tenham estudado isso, significado de seno, cosseno e tangente, né? A gente vai fazer algo muito parecido. Então, deixa eu botar aqui. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Imagina o seguinte caso. Esse cara aqui, ó, ele vai ser um ângulo. Então, imagina que a gente tenha que esse cara aqui é um ângulo. Esse aqui é um ângulo reto, né? Porque é sempre perpendicular. Então imagina que esse cara aqui seja o ângulo θ. Esse cara aqui, ó, vai ser um ângulo de 90 graus. Então quem vai ser esse ângulo aqui, ó? Esse ângulo, ele vai ser 90 menos θ. Não é só pensar. 90 mais θ para dar 180, está faltando 90, né? E o complementar dele. Então esse cara ali, ó, ele vai ser 90 menos θ. Esse seria esse ângulo. E acontece o quê? Quando eu analiso esse cara aqui, ó, quem é esse ângulo? Ó, se eu for pensar aqui também está a 90 graus. Ou seja, eu posso dizer que esse cara ele é o próprio θ. Então o θ é o ângulo 30, 45, 60. Ou seja, deixa eu ver se eu acho uma fotinho de plano inclinado. Talvez fique até mais fácil de visualizar. Deixa eu ver. Eu vou ter algo mais ou menos como isso aqui. Ó. Ou seja, eu vou ter a minha força peso. Deixa eu só... Não adiantou de nada inverter. Eu vou ter o meu peso de y, meu peso. Esse ângulo aqui é o mesmo desse ângulo. É isso que eu estou querendo dizer. E aí, o que isso vai me formar? Isso aqui vai me formar um triângulo. Esse triângulo aqui, ó, que ele vai ser formado pelas forças. E isso eu consigo analisar com seno e cosseno. Ou seja, eu vou ter exatamente isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Ah, aqui tem um triângulo. Tá. Então imagina o seguinte. A força que está indo para baixo é a minha força peso, que é esse cara aqui, ó. Né, ó, essa força aqui é a força que está indo para baixo. Eu estou desenhando, na verdade ele tem que estar do outro lado. Pronto.
Deixa eu dar uma organizada aqui. Uhum. Tá, esse aqui. Pronto, acho que agora ficou melhor. Então, o que eu estou tentando dizer é mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho aqui o meu triângulo e ele vai, o que eu estou desenhando é exatamente essa mesma parte aqui, ó. Deixa eu ver se eu boto cor verde, que é esse cara aqui, ó. Esse é o triângulo aqui que eu estou querendo desenhar. Então, ó, esse aqui é o triângulo que eu estou querendo desenhar e mostrar ali no outro. Eu tenho que minha força peso, ela vai estar aqui para baixo. Eu vou ter aqui o meu ângulo θ. Esse peso de x, ele vai estar aqui alinhado a esse cara, e eu vou ter o meu peso de y. Então, em resumo, eu vou ter esse cara aqui, ó. E aí, como que eu faço para analisar esse ângulo? Então, repara que esse cara aqui, ó, ele é muito semelhante a um triângulo retângulo. Ou seja, o meu peso de y, ele é o meu cateto adjacente, eu tenho que o meu peso de x é o meu cateto oposto, e eu vou ter que esse peso é minha hipotenusa. Então, analisando as relações que a gente tem de seno e cosseno, ou seja, o que significa seno e o que significa cosseno? Seno, só para a gente não se estender muito, o seno ele vai ser o quê? Ele vai ser o cateto oposto, né? Desculpa, o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E nesse caso, quem representa o meu cateto oposto? Quem representa a minha hipotenusa? Meu peso de y vai representar o meu peso
ele vai representar o meu eixo adjacente e o outro meu peso. Deixa eu fazer assim para ficar melhor. E o outro vai ser o meu peso. Então meu seno ele vai ser representado pelo cateto adjacente sobre a hipotenusa. Neste caso vai ser o meu peso de y sobre o próprio peso. Já o meu cosseno, ele é o que? O cateto oposto. Então a única diferença é que vai virar um x aqui. Ó. E qual é a grande sacada? Se eu passo esse peso para o outro lado, eu posso dizer o quê? Eu posso dizer que esse peso de y ele vai ser igual ao peso vezes o seno desse ângulo. Ou seja, se eu passo esse cara daqui para o outro lado, eu vou ter essa relação que o meu peso, 1 é o peso seno do ângulo, e se eu faço a mesma coisa para o outro lado, que aqui é cosseno, eu vou ter que meu peso de x é o cosseno do meu ângulo. Então, moral da história. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara, e vou ou converter ele em um peso de x ou em um peso de y. Bem simples. Então, vamos para um exercício só para a gente terminar, só para vocês terem uma ideia de como está funcionando, como funciona a questão. Então, imagina o seguinte. Então, imagina que eu queira saber ali qual é a aceleração do sistema de um bloco de 5 kg descendo sobre um plano inclinado. Então, eu tenho aqui meu plano, eu vou ter ali o meu bloco, e eu quero saber qual a aceleração desse sistema. Bem simples de fazer. Então, o ângulo de 30 graus é esse cara aqui, ó. Vou escrever aqui. E a ideia é o quê? Como que eu faço para analisar esse cara? Simples. Eu vou descrever minhas forças. Em vez de eu ter uma força que seria um peso de x para baixo, eu vou ter uma força que vai ser um peso de x para um lado e um peso de y para outro. Ou seja, eu decomponho essa minha força. Então, eu vou ter agora, em vez de eu ter uma única força-peso, eu vou ter duas forças-peso. Ou seja, aqui é a minha normal, aqui é o meu peso de y, e aqui é o meu peso de x. Isso tudo por quê? Porque eu estou utilizando essa relação aqui, ó. Ou seja, eu estou considerando que o meu eixo x é nessa direção, o meu eixo y é nessa. Então ele vai se movimentar por onde? Pelo meu eixo x. Então, ó, meu eixo y, quais são as forças que atuam nele? Vai ser a normal menos o peso de y, e no meu eixo x, por onde ele vai se mover, eu vou ter exatamente as minhas forças, que é só o peso de x. Então, no y, eu vou ter normal menos peso de y,
Isso é igual a zero. Já no meu peso de x, já no meu eixo x, eu vou ter que meu peso de x é igual a massa vezes a aceleração. Então, como que eu resolvo isso? Eu sei o que? Essas duas fórmulas, que peso de x é igual a p cosseno, meu peso de y é igual a um p seno. Então, vamos lá. Vou botar aqui no cantinho. Então aqui eu cheguei que meu normal é igual ao peso de y. E aqui eu sei o que? Que meu peso de x ele vai ser igual a meu peso vezes o cosseno do ângulo, né? Então, cosseno de θ ou seja, quem é o meu peso? Meu peso é minha massa vezes a gravidade. Então, vai ficar massa vezes a gravidade é igual ao cosseno do ângulo. Então, vamos lá. Massa vale 5, gravidade vale 10. Não botei ali, mas a gravidade sempre vai valer 10. Qual é o cosseno de 30? Então é simples. Existem várias tabelinhas na internet, ó. Tabela seno e cosseno. Eu venho aqui. Olha lá. Olho numa tabelinha. Qual o valor dela. Nesse caso, o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então eu vou ter aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Então esse cara vai ficar 50. Deixa eu só substituir a massa aqui, que também vale 5, né? Então eu vou ter aqui, ó, 50 vezes raiz de 3 dividido por 2. Ou seja, vezes raiz de 3 dividido por 2. 50 dividido por 2, 25. Então, minha aceleração, ela vai ser quanto? Ela vai ser esse cara, todo mundo, dividido por raiz de 5. Dividido por 5, na verdade. Espera aí. Então, esse cara vai dar 5 raiz de 3.
Ou seja, essa seria a resolução da questão. Conseguindo pegar mais ou menos a ideia, ou seja, o que precisa saber? Que agora, em vez de eu ter uma força-peso para baixo, eu vou ter um peso de x e um peso de y. Quem é peso de x, quem é peso de y? P cosseno, P seno. Só isso. Os ângulos é só saber através de uma tabelinha, e aí dá para resolver qualquer questão. Conseguiram pegar, Estevam, Laura? Deu para pegar mais ou menos a ideia? Captar? Show de bola. Então, para casa, o que eu vou botar aqui? Botar uma questãozinha bem simples. Deixa eu ver, parte plana inclinada. É a parte de baixo aqui. Então, questão 118. Só ela. Opa. 128, na verdade. Então, questão 128 para casa. É a única questão da apostila. Que aí a gente vai corrigir com calma e depois eu vou botando mais exercícios para vocês começarem a entender mais ou menos a ideia. Mas a ideia é basicamente essa. Dúvidas? Perguntas? Perguntas, gente? Tranquilo? Entendendo, Lara? Beleza.